Estamos aqui com mais um programa Educare, agora aqui pela Eco TV ABC. Você pode participar conosco, mandando sugestões, você pode fazer comentários a respeito do programa, mandando mensagens para o WhatsApp 11 99435 2908. Estamos aqui no terceiro programa hoje da 9ª temporada, 9 anos de programa Educare no ar. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo, que é a minha praia, literal, ou melhor, é a minha quadra, é o meu tatame, é a minha piscina, que nós vamos falar hoje aqui de circuito escolar de esportes, né, que foi idealizado pelo Walter Rocha, que é o meu convidado de hoje, educador físico, e que é quem comanda aí o circuito escolar. Tudo bem, Walter? Como vai? Tudo bem? Obrigado pelo convite, é um imenso prazer estar aqui no programa Educare. Bom, eu achei uma super oportunidade poder falar do circuito escolar, que na verdade eu participo indiretamente do circuito escolar, quando começou? 2010. Desde 2010, porque o meu filho tem participado em algumas modalidades, sempre incentivei, né? Também sou educadora física. Nós fizemos a mesma faculdade, né, Walter? Descobrimos agora no bate-papo aqui. Estudamos na FEFISA, né? Já comentamos de alguns professores queridos também de lá. E de onde surgiu a ideia de fazer um circuito escolar de esportes? Tá, o circuito escolar, ele surgiu dos jogos escolares, né? Acho que nós, quando atletas lá atrás, sempre era uma honra representar a escola, né? Independente de qual modalidade, mas era uma honra representar o seu colégio, né? Mas também a gente viu que assim, eram para poucos, né? Acabava selecionando um grupo menor, né? Sempre tinha uma limitação de alunos que podiam participar, e aí surgiu a ideia da gente fazer o circuito escolar, né? Porque os jogos escolares acabavam sendo apenas um período do ano, né? E a ideia do circuito é que ele aconteça durante o ano todo, né? Então a gente tem programação que começa em março e vai até início de novembro, né? Então a gente respeita as férias escolares, as datas de provas, mas ele acontece de março a outubro. Então as escolas têm um calendário o ano inteiro e a gente dá a oportunidade de um maior número de crianças vivenciar a prática esportiva. Então o intuito do circuito fundamentalmente é esse. E quando começou, quantas modalidades eram? Quando começou eram 6 modalidades, né? As 4 modalidades de quadra, né? O futsal, o vôlei, o handebol e o basquete, mais o tênis de mesa e o xadrez. Né? Hoje, em 2016, nós fechamos com 12 modalidades. Legal. Né? Além das 4 modalidades coletivas que eu citei, entrou mais o futebol society. E além do xadrez e do tênis de mesa, entrou a ginástica artística, a ginástica rítmica, judô, a natação, e agora a gente está entrando o atletismo também a partir de 2017. E o interessante, assim, é, como você disse, isso dá oportunidade para mais crianças acessarem o esporte, vivenciarem, porque o que eu vejo do circuito, assim, como ele começa desde o pequenininho lá, né? Sim. Que já não acontece nos jogos escolares, que aí já tem uma faixa etária específica. Sim. Acho que começa no pré-mirim, se não me engano. Na verdade... Então a criança consegue experimentar várias modalidades para saber, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas o importante é a oportunidade de vivenciar o esporte. Né? Sem dúvida. As ginásticas, né, que são mais precoces, a gente tem a categoria que chama Baby, né, que é os 6 anos. Então tem criancinha de 4, 5 anos que não busca performance, né? Tá vivenciando a modalidade, tá fazendo os primeiros movimentos para que consigam, logo depois, aí tá sendo inserido dentro de clubes, a escola é o primeiro passo, né? E aqueles que acabam tendo uma aptidão maior vão seguindo, né? Mas a grande maioria das modalidades começam a partir dos 9 anos como modalidade de competição, vamos colocar assim, né? Que é o famoso pré-mirim, né? Na verdade nem é o pré-mirim, é o pré-pré-mirim que as federações chamam, né? Então aí começam as disputas no xadrez, no tênis de mesa. As modalidades de quadra, com exceção do futebol, o futebol tem a categoria
a partir dos 8 anos, né? Mas o basquete, o vôlei, o hand, eles começam a partir dos 12 anos. A categoria 11 e 12, depois 13 e 14, aí o pessoal do ensino médio 15, 16 e 17 anos. Bacana. E uma coisa que eu acho muito interessante é a questão da medalha de participação. Isso é uma coisa que eu me encantei desde a primeira vez que eu vi. Porque a criança vai lá, ela vai com a expectativa, né? Sim. O pai, então, nem se fala, né? Apesar que como eu sou da área, eu sou um pouquinho mais tranquila. Mas, gente, o pai vai lá e se organiza, acorda de manhã para participar e leva o filho. Aquela criança sair com a medalha, é assim, ela não foi selecionada, não ficou entre os 3 primeiros, tem toda uma premiação, né, Walter? Sim. Mas ela sair com a medalha, acabou a competição, ela recebe uma medalha de participação. Gente, é fantástico, né? Na prática esportiva, eu fui atleta, né, de rendimento, de tênis de mesa, e a gente sabe que a medalha é para poucos. Sim. Né? É aqueles 3 primeiros, sabe o esforço que é chegar àquilo. E muitas vezes você chega perto, mas parece que não valeu de nada. Né? E aí o intuito do circuito não é esse, é motivar cada vez mais, principalmente dentro da escola. Né? A medalha ela tem uma importância motivacional muito grande. Né? E até por essa vivência toda, e aí eu inseri desde o início da competição, desde 2010, a medalha de participação. Então, todos os alunos até 11 anos sempre ganham essa medalha de participação como motivacional para que ele consiga estar atingindo aí o que a gente brinca que as medalhas grandes, né, de primeiro, segundo e terceiro. Mas de certa forma é uma premiação. É uma premiação. Ao compromisso, sim, ao empenho, sim, ao esforço. Quer dizer, falar, filho, sábado de manhã vamos acordar, vamos lá no ginásio. Então assim, é realmente sim, premiar esse comprometimento sim, de estar lá. sim. Né? Eu vou, tanto faz se eu não for. Né? Então isso é muito bacana. E é muito bacana essa medalha de participação, porque como eles são pequenos, eles acabaram de perder, eles estão ali chorando, né? E aí quando eles vão receber a medalha, acaba o choro, sobe no pódio, é o sorriso, então isso é fantástico. Acaba ali. Isso é transformador, né? Acho que o esporte tem esse papel transformador. Eu não cheguei assim a participar de alta performance e tal. Mas os jogos escolares, para mim, na época, a minha professora Elzinha, deixo um beijo aqui para Elzinha também. A gente vai ter o Mestre com Carinho daqui a pouco, mas já vou aproveitar para falar da Elzinha, ex-jogadora de basquetebol. Sim. Eu estudava numa escola de estado. E assim, era treinamento 3 vezes por semana, a gente levava a sério, ela botava a gente no carro, levava para lá, levava para cá. Então, esse esforço do professor para fazer acontecer é essencial, né? O professor ele é a peça-chave de tudo isso. Né? Sem o professor nada acontece. Né? Eu acho que o crescimento do circuito, ele deve, claro, às escolas, mas sem dúvida ao professor. Né? Hoje as escolas têm professores específicos de cada modalidade. Né? Antigamente era um professor de educação física que dava aula de tudo, hoje não, né? Hoje tem específicos lá, técnicos de cada modalidade, e esse professor faz o fomento da sua modalidade, e isso é muito bacana. Né? A gente vê o crescimento daquela determinada escola, naquela modalidade. Dentro do circuito a gente consegue visualizar muito bem isso. Tem escolas que são muito fortes na ginástica artística, tem outras na ginástica rítmica, tem outras no xadrez, tem outras no futsal, né? Então é muito bacana, né? A gente consegue vencer e aí a gente vê o trabalho do professor mesmo, né? E como isso é bem interessante e bacana. E o fato de ter uma... não competição, mas ter uma atividade esportiva como objetivo, também estimula esse professor e essa escola a organizar melhor, né, as modalidades. É o início lá da nossa conversa. Com você tendo um calendário anual, você consegue ter uma programação, né, a gente procura ser bem rígido
com a questão de calendário, então a gente sempre manda o calendário do ano seguinte, em outubro, novembro do ano anterior, até para que as escolas possam se programar, porque tem todo um calendário de prova, tem as suas ações, suas atividades, né? Então eles já sabem o que vai acontecer e muitas vezes aonde vai acontecer. Então isso permite que o professor tenha uma programação de treinamento, a programação das suas aulas, então isso fica muito simples para ele, né? Porque os alunos sabem o que vai acontecer. Hoje é o 8º ano já do circuito escolar, então os alunos já esperam pela competição, já virou uma tradição, então eles já entram no site, já verificam a data, então eles já sabem muito bem o que vai acontecer. E você que pensou isso tudo, foi fácil no começo para fazer acontecer? Não, né? Nada é muito fácil, né? Hoje, passado, como eu disse, o 8º ano, hoje a gente já tem uma estrutura muito grande, né? Até porque foi crescendo, lá no início foram 20 escolas. Porque primeiro você tem que meio fazer com que os outros comprem a sua ideia, né? Você tem ideia, ok. Exatamente. Agora eu preciso fazer acontecer. E o início foi muito difícil, porque você fazer as pessoas acreditarem no projeto é muito complicado, né? Então a gente foi devagarzinho, né? A estrutura foi crescendo, assim como o projeto, e hoje a gente tem um projeto circuito escolar muito grande, né? A gente começou em 2010 com mais ou menos 20 escolas, isso representava uns 800 alunos. Nós terminamos 2016 com quase 70 escolas e 5.000 alunos envolvidos no evento, né? Então é um número muito grande, e para isso a gente precisa ter uma estrutura muito grande, né, para fazer os eventos. A estrutura para a competição de tênis de mesa, a gente precisa ter no mínimo 16 mesas. A gente fez 2 semanas atrás a competição de judô, de xadrez, desculpa, a gente tinha uns 100 tabuleiros jogando ao mesmo tempo, eram 200 crianças jogando ao mesmo tempo. Domingo passado, mais relógio, enfim, tudo que envolve, né? A competição de xadrez que nós fizemos esse ano, fizemos com 2 áreas. Para a próxima etapa a gente já vai incluir uma 3ª área. No judô, né? No judô, porque tivemos uma adesão muito grande, Quantas muito legal. Quantas crianças tinham no judô? Domingo? No judô tinham 250 crianças. Num domingo de manhã. Com família, com a avó. A macarronada acabou ficando um pouco mais tarde no domingo. Mas é muito bacana, eu acho que isso é fruto desse trabalho todo, dessa conscientização da importância do esporte, né? O uso do esporte como ferramenta educacional e como as escolas aproveitam isso de uma forma benéfica. E nós temos algumas imagens, né, Walter, do circuito, das modalidades que já aconteceram. Ano, né? Tênis de mesa. Essa foto é da Caroline Kumahara, é uma atleta que estudou aqui num colégio em Santo André, e já foi para 2 Olimpíadas, né? Ela representou o país nas Olimpíadas aí de Londres. As medalhas. Essa aí foi da competição de judô, essa já é o início da competição de handball, né? Então, como eu citei aí as 100 mesas, então, competição de tênis de mesa, então precisa de uma estrutura. E o mais bacana, né, o contato entre as famílias, né? Acho que o pai tendo um contato, né, ali os pais sofrendo um pouquinho com seus filhos, mas faz parte, né? E nas competições, não tem, por exemplo, no judô não é feito de qualquer jeito, tem árbitros que são árbitros, né? Na verdade, a gente está falando dessa vivência esportiva, mas na verdade existe uma competição por trás disso, né? Onde tem pontos, existe um campeão geral, vocês estão vendo no fundo aí tem um troféu, esse troféu aqui ao meu lado. Do lado lá. Esse troféu é o troféu de campeão geral da competição, esse troféu ele é de posse transitória. Que bacana. Né? Então nós temos uma festa de encerramento no final do ano, onde os atletas de destaque de cada modalidade recebem um troféu. Certo. E esse troféu fica durante o ano na escola campeã. Ele tem uma regra que a escola ganha 3 vezes seguida ou 5 vezes alternada, ela fica definitivamente com o troféu. Então, os 3 primeiros anos o Colégio Arbo Santo André foi campeão, e ele ficou com o primeiro troféu. Aí os 3 seguintes foi o Colégio Petrópolis de São Bernardo. Até brinco, eu falei, dá para vocês darem uma intercalada, né? E aí ano passado
entrou essa nova disputa, esse novo troféu, o Colégio Arbo Santo André voltou a ser campeão. Então nós temos um tetracampeão e um tricampeão. Você pegou emprestado lá no Colégio Eu peguei Arbo, emprestado então, lá, hoje eu falei, peguei para trazer aqui pro programa. Que bacana. Mais um estímulo aí para as escolas. Olha, se vocês quiserem o troféu que está aqui atrás, tem que realmente É verdade. fazer acontecer, né? Dentro das escolas, né? Tem diferença escola pública, escola particular, instituições? Quem pode participar disso? Na verdade, assim, o circuito escolar está aberto para todos, né? Claro que as escolas privadas acaba sendo um número mais significativo, até porque existem algumas taxas, né, de inscrição, mas o principal os jogos acontecem fora do período de aula, né? Porque o objetivo principal do circuito é que não atrapalhe pedagogicamente esses alunos. Esses alunos não saem no horário de aula, esses jogos acontecem durante a semana à noite e aos finais de semana, né? Justamente para que isso não aconteça. Então, para a escola do estado, muitas vezes aí está a maior dificuldade, né? Que é organizar a equipe, professor, enfim, e quem vai estar levando, transporte. Então, a grande maioria acaba sendo as escolas privadas. Mas mesmo. tem gente que faz acontecer, né? Não tenha dúvida tem disso. Professor Nós temos alguns trabalhos aí de professores com escolas do estado, ONGs que né, participam, que é muito bacana. Bom, nós estamos falando aqui do esforço dos professores e nós vamos para o nosso quadro Ao Mestre com Carinho. Você pode, lá na página do Educare no Facebook, você pode colocar comentários, você pode mandar também um vídeo, pode mandar um comentário no WhatsApp 11 99435 2908. Bom, hoje quem vai fazer a homenagem sou eu, e eu quero homenagear os meus colegas educadores físicos. Essa foto da minha turma de trabalho, digamos assim, é de exatos 20 anos atrás. Ali do vídeo, né, da direita para a esquerda, tem a Janice, né, no cantinho de branco, a Janice, que era a nossa coordenadora. Esse grupo é um grupo de professores do Colégio Estocco, de 1997. Eu estou sentada ali embaixo, os cabelinhos arrepiados na época, 97 a moda ainda era, né? Depois ali o professor Jânio, técnico de basquete, Valdir, hoje é personal, ciclista, que já há muitos anos trabalha com ciclismo. José Roberto, querido, que na época era professor, né, de educação física, de judô também, bombeiro. E a Márcia Cristina, que está ali no cantinho, encostada junto ao painel, que hoje também trabalha com a área de alimentação, educadora física. Então, esses são pessoas, né, que realmente fizeram a diferença, acreditaram na educação física, desenvolvem projetos, professores que fizeram acontecer, muitos deles também professores em escolas públicas, e trabalhavam com a mesma disposição, com o mesmo carinho e com o mesmo comprometimento que tinha na escola particular. Por isso que eu comentei, né? Porque tem alguns colegas aí que realmente fizeram, e tinha o time, levava e fazia acontecer, né? Eu vim, na verdade, de escola do estado, né, e depois eu acabei, através do esporte, ganhando bolsa de estudo para estudar em colégio particular, né, e tive a oportunidade de depois fazer faculdade também com bolsa de estudo, mas tudo começou lá na escola do estado, né? Antigamente, vamos colocar assim, o trabalho era muito mais, não vou falar sério, mas ela tinha muito mais comprometimento e condições acima de tudo para isso. Porque não dá para você pedir hoje para o professor desenvolver um projeto se não tem quadra na escola, sem se dúvida, não tem bola. Sem dúvida. Como que você, não é? E tem professores mesmo assim fazem acontecer. E tem alguns colegas que tiram do próprio bolso, né? A gente sabe muitos casos aí, e depois acaba ainda tendo problemas porque colocou bola dentro da escola com seu próprio bolso e não deveria, e, enfim, né? São situações que infelizmente acabam acontecendo. Bom, hoje quantas crianças, jovens estão envolvidos aí no circuito escolar?
Você tem ideia? Vamos lá. Bom, de contar 200 do judô. Em 2017, começaram agora as disputas das modalidades coletivas. Nós tivemos inscrições de 210 equipes que estão participando em 2017. Se a gente colocar uma média de 10 aí por equipe, acaba sendo um pouquinho mais, mas uma conta rápida, só de modalidades coletivas a gente tem por volta de 2.100 alunos. Que bacana. Né? E aí as outras 8 modalidades, se colocarmos uma média aí de 200 participantes por etapa, Sim. a gente já vai atingir quase 3, 4 mil atletas. A gente está falando em 5, 6 mil atletas ano que passam pelas disputas do circuito escolar. Que bacana, né? E aí, tem projetos futuros? Tem alguns projetos aí em andamento de expansão, né? A gente quer trazer algumas novidades, mas ainda não podem ser divulgadas. Mas tem projetos novos aí. A ideia para esse ano 2007, a gente vive na era da informática e a molecada está com os tablets e celulares na mão. A gente até começar a fazer as transmissões dos jogos que bacana. Através do Facebook. A gente, né, enfim, a gente está montando algumas parcerias para que isso possa acontecer, para que a gente possa estar crescendo e estar atraindo possíveis parceiros para que a gente possa melhorar essa estrutura que já é muito grande hoje, né? Porque a gente sabe que a gente tem um número grande de atletas participando, mas que ainda tem muita gente que pode tá aderindo ao projeto do circuito escolar, então a gente tem que melhorar ainda mais essa estrutura que nós temos hoje. Normalmente as escolas são procuradas ou elas procuram o circuito para participar? Lá no início, o Walter bateu na porta de escola vai por ser escola. Bom, vamos participar. Exatamente. Hoje, na verdade, como eu disse, a gente tem um grupo aí de quase 70 escolas e o que é muito importante para mim, os jogos escolares que a gente citou no começo, Santo André jogava com Santo André, São Bernardo com São Bernardo, São Caetano com São Caetano, e nunca tinha, vamos colocar assim, uma disputa entre eles, né? E o circuito veio para unir tudo isso, né? Então hoje a gente consegue ter escolas de todas as cidades do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires. A gente tem colégios de Guarulhos que vêm para cá participar, e a gente tem algumas escolas de São Paulo vem participar. O Colégio Bandeirantes é um exemplo, vem participar com algumas modalidades. Você falou que tem algumas ONGs também, instituições? Algumas ONGs, esse ano o Lar de Maria já participou com o judô, participou com o tênis de mesa em edições anteriores. Ano passado nós tivemos também outras 2 ONGs que participaram de algumas competições. Então, na verdade, o circuito está procurando sempre incentivar essa prática esportiva, né? Uma coisa que é essencial para todo mundo, né, ficar sabendo a gente não permite a participação de clubes. Certo. Né? Porque a gente entende que o circuito é para as escolas. E o trabalho que é feito no clube é diferente do trabalho que é feito na escola. Então a gente não mistura, né, essa clube com escola. A gente não mistura o atleta federado e o atleta de clube com o atleta comum da escola, né? Ele não vai poder participar? Ele pode participar. Nós fazemos uma categoria específica para ele. Né? Então, muitas vezes, a gente tem a natação. O nadador do clube, ele nada junto, mas ele é premiado de uma maneira separada. Né? Então, até para esse aluno da escola ver... Porque senão já tira a oportunidade, exatamente, né? Porque quem treina em clube já está num outro nível. Assim como né? teve o exemplo da foto aí da Carol, a Carol treina 6 horas diárias. Estava treinando... Como nós vimos, tinha um potencial olímpico e aquilo se concretizou. Imagina com uma menina que treina na escola lá, muitas vezes uma vez por semana, não faz muito sentido, né? Então a ideia é justamente essa, separar o trabalho do clube do trabalho da escola e aí criar uma situação mais justa. Né? Nas modalidades coletivas, só para rapidamente, né? A gente, no primeiro semestre, nós dividimos as escolas em grupos por município. Né? E aí no segundo semestre elas são divididas por nível técnico. Então Legal. Todos os campeões de grupo jogam uma série ouro, os segundos colocados uma série prata. Então isso dá uma motivação muito grande, porque os competitivos acabam estando com o competitivo, o participativo, e aí é um crescimento legal para todos. Que aí tem oportunidade realmente. Exatamente. E de não frustrar tanto, que frustrar vai. Sim. O esporte é para isso, né? Sim. A gente aprende, eu jogava basquete.
É armadora. Fique bem claro. Dá para ser armadora, com esse tamanho todo, 1,5 m. E assim, a gente às vezes tinha, vamos jogar contra tal time. Eram todas as federadas da Pirelli naquele time. Sim, Então, sim. você fala, bom, vamos participar do jogo, porque ganhar a gente não ia com certeza. Sim, não tinha essa... sim. Tinha um número de federados Sim. que podiam, mas tinha uma época que assim, era o time Sim. de tal escola, Sim. era o time da Pirelli. Sim. Então não dava, a gente ia assim, ficava torcendo para na chave não jogar contra aquelas, é verdade. aquela escola e assim dar mais oportunidades. Exatamente. Você fala, bom, vou treinar, vale a pena, Sim. porque mesmo que eu não... Para quê? Para eu subir mais um patamar, Sim. né? Eu estou aqui, mas ainda tenho possibilidade de subir, né? Você comentou sobre a premiação, as medalhas, e é muito bacana, porque todos os troféus, todas as medalhas são as mesmas, independente da série, seja a série ouro, certo. prata e bronze. Então, a mesma vibração que a gente vê o campeão da série ouro, a gente vê no campeão da série bronze, né? Legal. Os meninos chorando, dando volta olímpica, né? Então, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana, né? E a gente vê no ano seguinte aquela escola que já está na série bronze, subindo para uma série prata, subindo um degrau, subindo o nível técnico, o professor motivado, e isso é muito bacana de se ver. Bacana. Olha, gente, eu terminei minha conversa aqui com o Walter sobre o circuito escolar. Nós vamos dar continuidade no próximo programa com a Nívia Loza, que vai falar sobre o circuito Crescer, que é um projeto que está ligado ao circuito escolar. Vai falar da importância do esporte para a pessoa, como pessoa mesmo. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, e ela vai aprofundar essa questão do esporte e do ser solidário conosco no nosso programa. Bom, se você quiser entrar em contato aqui com o Walter, você pode acessar o site www.circuitoescolar.com.br, no Facebook /Circuito Escolar ABC e no Instagram @Circuito Escolar. Walter, muito obrigada, parabéns pelo projeto e a gente se cruza por aí, porque ainda tem muita competição pela frente esse ano, né? É verdade. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o circuito escolar. Parabéns pelo programa e sempre que precisar, estou à disposição. Obrigada. Obrigada a você que esteve conosco. Nós nos vemos no próximo Educare. Até lá.